É sempre difícil responder a questões sobre nós mesmos, não é? Num certo sentido, nós não temos consciência plena dos motivos que estão por trás das nossas escolhas. Eh, as nossas escolhas dependem dos encontros que vamos tendo ao longo da nossa vida e dependem de circunstâncias que nós não dominamos por completo. A minha escolha da filosofia, por incrível que pareça, prende-se com razões literárias, se quisermos. Ou seja, é porque a filosofia me proporciona um enorme prazer literário que eu escolhi a filosofia. Eu penso que a minha experiência de leitura de textos filosóficos não é muito diferente da experiência de leituras literárias que outras pessoas façam. Eu não escolho filósofos pelo facto de estar de acordo com eles, mas pelo facto de haver uma pregnância estética nos seus textos que me fascina, que me atrai, que de alguma forma me puxa para o campo deles, não é? Há filósofos com quem eu tenho esse tipo de relação, este tipo de empatia, se quisermos, este tipo de envolvimento literário, e há outros nos quais reconheço uma enorme inteligência, um enorme valor, uma enorme profundidade, mas em que não acontece nada. E, portanto, num certo sentido, não se passa esse encantamento literário que eu sinto em relação a alguns filósofos. Por isso prefiro Platão a Aristóteles, por isso prefiro Santo Agostinho a São Tomás de Aquino, por isso prefiro Derrida a Ricoeur, por isso prefiro Eduardo Lourenço a Fernando Gil, por exemplo. Sem dúvida que há filósofos que me proporcionam essa experiência estética na leitura e outros não é? Merleau-Ponty, sem dúvida, foi uma grande descoberta, sobretudo pela importância que ele confere ao corpo, mas sobretudo o seu estilo de escrita me proporciona, sobretudo em alguns dos seus livros mais tardios, não é? Por exemplo, a estrutura de comportamento, fenomenologia da percepção, parecem-me textos mais áridos, mais difíceis. Pelo contrário, o olho do espírito, visível e invisível, parecem-me textos em que há uma certa em que digamos que há um certo desprendimento em relação a um certo cânon académico da filosofia que torna o texto mais livre, mais solto, mais entusiasmante. Mas eu lembro-me que os primeiros textos que li foram e que me entusiasmaram profundamente foram os textos de Kant, que é tido como um filósofo árido. Só que aquele racionalismo, aquele rigor, aquela segurança na maneira de apresentar os argumentos, para mim, que era um jovem adolescente quando comecei a ler filosofia, foram âncoras muito seguras na minha travessia filosófica. Parece muito feliz a expressão de Merleau-Ponty, segundo a qual o pintor apporte son corps, oferece o seu corpo no momento em que executa a sua arte. Parece-me uma expressão muito feliz e que se pode aplicar a outras experiências artísticas que não meramente a do o pintor. Nesse quadro, parece-me perfeitamente plausível a ideia de que o pintor também, que o poeta, desculpem, também apporte son corps, não é? Oferece o seu corpo. Digamos que corporiza eh, a sua própria experiência no momento em que redige a sua poesia. Num certo sentido, eh, tudo isto vale a pena ser pensado desta maneira, desde que nós não vejamos o corpo como sendo uma espécie de propriedade nossa.
como sendo um bem do qual somos proprietários. Não. Quando nós oferecemos o corpo, nós perdemos, de alguma forma, a nossa própria a estrutura corporal. Num certo sentido, quando oferecemos, é como que se perdêssemos a própria consciência do nosso corpo. Portanto, o corpo não é um bem, não é um objeto do qual nós sejamos o proprietário. Há uma ligação bem mais profunda entre a nossa consciência, entre o nosso espírito e o nosso corpo, que não pode ser, digamos, delimitado dessa forma, sem cairmos em artificialismos que não nos ajudam a pensar em que é que consiste a experiência artística. Eu penso que o poeta também procura corporizar a sua própria experiência, dando ao mundo as palavras que estão em falta, digamos assim. Um pouco como o quadro é o que está em falta no mundo, no caso do pintor, no caso do poeta, são as palavras que estão em falta no mundo que ele procura colmatar através de um processo que nunca chega a um termo, que nunca chega a um fim. E daí que a tarefa do poeta seja permanentemente inacabada, não é? Há como que eu não sou poeta, evidentemente, mas penso que haverá um momento de fascinação no momento em que o poema se conclui, mas imediatamente nova ideia, novo lance ocorre que obriga o poeta a refazer toda a sua, digamos, todo o seu processo, todo o seu, digamos, toda a sua ação, por assim dizer. Penso que no caso da filosofia estamos próximo dessa experiência, mesmo que haja diferenças entre o texto poético e o texto filosófico. No caso do texto filosófico, parece-me que há uma exigência de verdade que compromete leitor e escritor numa mesma busca. Essa experiência de verdade, não sei se intervém no processo poético, parece-me que não. Parece-me que, mesmo que se diga que há uma verdade na poesia, eu penso que está a cair numa certa ontologização do próprio processo poético, que me parece que não é de todo aquilo que é mais importante nessa experiência.